Um queijo trazido pelos imigrantes, responsável por sustentar gerações, que foi tratado quase como um contrabando, motivo de vergonha. Hoje, o queijo Diamante ganhou portas abertas para uma regularização justa e muitos prêmios nacionais, o que está trazendo, inclusive, os jovens de volta para o campo. Queijo que é história. Queijo era uma fonte de renda importante para a maioria das famílias, antigamente. Que tem sabor como nenhum outro igual. Pode ir em toda queijaria, pode ir em todo produtor que faz queijo. Um queijo tem um sabor diferente um do outro. E que veio para transformar. Eu acho que foi a melhor escolha que a gente podia ter feito. Alguns me dizem, Alice, tu é louca, e outros me dizem, queria ter a tua coragem. Uma região que respira a memória dos antepassados. Terra de águas limpas e abundantes, de muita vaca a pasto e, consequentemente, de leite e queijo. A localidade Diamante fica em Major Gersino, município de cerca de 3.000 habitantes, que faz parte da grande Florianópolis. A história do queijo nestas terras é muito antiga. Começou com a própria história da imigração. Eles chegaram aqui com muito pouco além do conhecimento sobre o máximo que podiam utilizar a natureza para sustentar os seus filhos. Tiveram uma vida simples, sem muitos bens, mas por outro lado deixaram esta receita, que até hoje é responsável por sustentar os descendentes. Eu nasci nessa propriedade e até hoje aqui estou. Desde que eu me conheço por gente, o meu pai trabalhava com gado de leite. Com a graça de Deus, ele conseguiu criar todos os seus 14 filhos. Desde que eu me lembro, em casa do pai, eles faziam queijo. A mãe, as minhas irmãs. Quando eles saíram de casa, daí eu e o meu irmão não tivemos que fazer, né? São cerca de 30 famílias que se dedicam a esta produção, como o casal Mark e os irmãos Schlichting e suas famílias. Netos e bisnetos de imigrantes alemães e poloneses, que já eram agricultores na Europa e aqui se viram diante de um grande desafio, de como produzir em terras tão íngremes. Como aqui a região é uma região que propiciou a criação de gado, né? E assim eles foram criando a sua receita, a forma de fazer, o uso das madeiras locais, que eram o cedro, a própria canela, as estantes onde eles faziam, onde eles deixavam curar o queijo, né? O queijo não tinha qualidade que nem hoje, porque não tinha uma geladeira, energia lá em casa onde nós morávamos, e às vezes o leite azedava também. Aí o coalho era caseiro, né? Os de porco, por exemplo, aí era botado aquilo com água de queijinho. Aí era deixado aquilo lá, um processo por um tempo. Aquilo estava com um tempo ali, era pegado e daí coado e daí botado uma porção, um tanto dentro de um tanto de leite, entende? Com a alta produção, a região do Diamante começou a ser conhecida, com a vinda de queijos até de municípios vizinhos e venda já para a capital do estado. Só que com o aumento da fiscalização em décadas seguintes, o queijo quase caminhou para a extinção. Parte dos produtores começaram a vender o leite para a indústria, né? Indústria de laticínios. Mas grande parte, principalmente os mais pobres, os mais velhos, continuaram a fazer queijo, porque vender para a indústria precisava ter comprar resfriadores e comprar ordenha mecânica. Isso naquele momento não era uma coisa que eles tinham condições, né? Então, e era dos mais velhos. Os jovens não se interessavam por esse produto que os pais faziam. Porque muitas vezes era feito na cozinha da casa, eles faziam ali em cima do fogão a lenha e depois colocavam em cima das mesas para ir curando e os compradores vinham e iam levando, né? E os jovens não tinham o menor interesse, né? A reviravolta veio lá pelo ano de 2016, quando o Remy conheceu o Slow Food, que é uma instituição que valoriza o que é feito pelos povos locais. Esse queijo grandão de mais de 3 quilos e retangular começou a chamar a atenção. E nesse momento a gente começou a fazer um trabalho para valorizar o produto. E para um produto que era apenas um queijo, a gente começou a chamar de queijo Diamante, o queijo da região do Diamante. E ele pode ter características diferentes de outras regiões e deve ter, pelo clima, pelo solo, pelas pastagens.
Neste processo, o projeto foi inscrito e ganhou dinheiro para a construção de 7 queijarias a fundo perdido. O queijo começou a ser enviado também para premiações estaduais e nacionais. E qual foi a surpresa ao voltar para casa cheio de medalhas? 11 queijos para baixo, acho que nós ganhamos 10 medalhas aqui no Diamante. A gente não trata muita ração para as vacas. A gente tem, as minhas vacas também não são de muito leite. A gente só trata cio, eles estão soltos no pasto assim também. Pode ser que é isso e também as águas aqui são muito boas. Há pouco tempo, o produto teve mais uma conquista, a lei do queijo artesanal a partir do leite cru, que permite a venda em toda a região de 22 municípios. 2 queijarias já fizeram a regularização. O queijo artesanal é vendido como fosse clandestinamente. Hoje eu tirei o meu queijo debaixo da prateleira e coloquei ele em cima da prateleira. Antes a gente fazia dentro de casa, curava nas prateleiras até na rua, sem proteção, nada. Depois que a gente teve a queijaria só para fazer o queijo, a higiene foi totalmente diferente. Aí a gente tinha ordenha pé da vaca, agora hoje nós temos uma mecanizada, o leite já vai tudo para dentro da queijaria sozinho. As propriedades precisam se cadastrar no SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Um responsável técnico foi contratado pela Prefeitura para auxiliar os agricultores de forma gratuita. Ambas as legislações trazem a responsabilidade para o município estar fazendo a inspeção, né, dessas agroindústrias. O mínimo, né, que seria necessário seria uma sala para estar produzindo 10 quilos de queijo por dia, seria uma sala de 8 por 6, 8 por 5 mais ou menos de tamanho, onde tu dividiria essa sala com sala de processamento, sala de maturação, né? E daí ali, ainda no mesmo espaço, gabinete sanitário e também uma sala de expedição. Além disso, tu teria que colocar cercamento, pelo menos em parte desse prédio, onde tu teria saída ou entrada de matéria-prima, né? Ou de produto final ou de rejeito. Também é preciso a certificação de livres de brucelose e tuberculose com exames anuais, e a qualidade do leite vale muito. Esse leite também, para passar da ordenha para a queijaria diretamente, ele, como é um leite cru, ele tem no máximo 12 horas para passar de um espaço para o outro. E a partir disso, eles já devem começar a fazer o queijo também. Então é um leite que ele não pode esperar muito tempo no resfriador ou dentro da queijaria, já da agroindústria, para começarem a fazer o queijo, né? No resto, o que a gente tem feito é trabalhado para melhorar a produção das pastagens nativas, né? Principalmente através do piqueteamento, né? Com a adubação, as pastagens nativas, com uma rotação de pastagem, elas se tornam bem mais produtivas, que são muitas espécies de gramíneas, muitas de leguminosas e de outras também, até flores, as vacas comem flores também, e isso ajuda no aroma, no sabor, né? A intenção para os próximos tempos é buscar a indicação geográfica de origem e convencer cada vez mais famílias a fazer a regularização. Na casa do Nério e da Irene, o assunto gera controvérsia. Eu adoro a minha casa de queijo, porque se eu estou estressada uma coisa, se eu vou lá, começo a lavar queijo, é um serviço que eu gosto de fazer. E por isso que eu queria botar o selo, porque o meu trabalho sempre foi ali, meu e dele. Eu estou vendo que parece que se vai assim mais um ano eu não tenho mais condição de fazer. Nós não temos mais condição de tocar. Eu já estou velho, não é tão velho que nem cansado, né? A lei abre as porteiras da propriedade para a venda do queijo e para que os jovens também possam voltar. A história do Marcelo e da Alice vai na contramão de tudo o que se pensava antigamente. O queijo foi visto como oportunidade. A nossa realidade foi motivo de saúde, né? A correria da cidade deixa todo mundo meio louco muitas horas, né? Aí o campo é mais tranquilo nessa questão. Eu trabalhava na cooperativa de crédito o dia todo, o Marcelo trabalhava numa empresa à noite e o Felipe ficava o dia inteiro na creche. Aí começa a questão de a gente pensar o que a gente escolheu para nós? O que precisa mudar? Alguma coisa não estava certo na nossa rotina.
Aí um dia eu disse pro Marcelo, vamos voltar a tirar leite? O asfalto pela estrada de chão, os prédios pelo pôr do sol no interior e o estresse por uma vida completamente diferente. Um passo para trás ou seriam 2 para frente? E a gente já veio com a intenção de dar continuidade, né, no queijo. Esse era o nosso pensamento. Como o pai e a mãe já estão numa idade já mais avançada um pouco, a gente veio para dar continuidade nesse processo, né. Eu sempre valorizei muito assim a questão da refeição, da comida bem feitinha, e isso lá a gente não tinha mais, né? Então isso me enche de alegria, porque a gente sabe que muita gente não tem oportunidade de fazer o que a gente fez, né? E se o queijo enche de orgulho quem chega cheio de energia, imagina quem vê a memória dos antepassados, enfim, ganhando justo reconhecimento. Você acha que tua mãe ficaria feliz de ver que o rumo que tomou a propriedade de teus pais? Acredito que onde ela está, ela deve estar muito feliz, vendo que a gente está dando continuidade. Mesmo porque quando você entrou na minha propriedade, eu coloquei propriedade Kikyo Mark. É o sobrenome da minha mãe e do meu pai. O queijo é vendido entre R$ 55 e R$ 65 reais o quilo. O segredo pode estar na natureza, em quão rico é este lugar, no saber fazer de seu povo e na vontade de levar este sabor de Major Gersino, quem sabe, Brasil afora. E de uma localidade tão pequena, a gente conseguir que seja reconhecido como sendo um produto, um queijo brasileiro, um queijo artesanal brasileiro. E a gente vira ele todo dia, a gente cuida dele todo dia, a gente sabe ele certinho como vai ficar, então é muita dedicação que tem ali, eu acho que isso é uma diferença. Tem que estar lá para ver o segredo que tem para fazer ele. Senão, não adianta eu dizer para você, tá de olho ali assim, um no peixe e outro no gato, né? Senão não dá certo.